Que vender é o motor de qualquer negócio, de qualquer empreendimento, a gente já sabe. Agora, por que será que a gente negligencia tanto a função de vender? Bom, eu sou Gabriel Vital, empreendedor, e hoje eu estou aqui para falar na aula sobre como é que a gente consegue ser um empreendedor e vendedor. No negócio, o empreendedor ele tem várias funções. Ele é operacional, financeiro, cobrança, ele também assume o papel muitas vezes estratégico e, muito claro, o papel de fazer as vendas, de ser o vendedor do próprio negócio. Só que qualquer negócio, ele só sobrevive de vendas. Por isso que a gente fala que vendas é o motor de qualquer negócio. O autor da Bíblia de Vendas até nos fala assim, nada acontece até que uma venda seja feita, porque o mundo não se move, a economia não acontece se uma venda for feita. Agora, por que a gente negligencia esse papel? Por que é tão fácil procrastinar a venda? Pô, muitas vezes a gente não tem chefe. Ou melhor, um empreendedor, ele não tem chefe. E aí, consequentemente, é muito fácil você se dedicar a fazer as urgências, apagar os incêndios e deixar a venda para depois. Bom, esse é um grande problema, porque a partir do momento em que o motor do meu negócio, aquilo que traz dinheiro, que faz crescer, que faz você aumentar a sua equipe, que faz que o seu negócio ganhe tração, a partir do momento que isso é negligenciado, isso é deixado de lado, isso perde a prioridade, o seu negócio não traz dinheiro para dentro, você não consegue ter esse crescimento, essa atração. E aí isso gera um grande problema. É por isso que eu trago o conceito de empreendedor, porque é quando eu utilizo as características principais e habilidades do empreendedor na função de ser vendedor. Se você aí que está me assistindo é um empreendedor, certamente você tem uma dessas três características que eu vou te falar agora. A primeira característica em comum entre um empreendedor e um vendedor é o interesse genuíno em resolver o problema de alguém. Eu particularmente não conheço nenhum empreendedor em nenhum negócio que quando nasceu ali na origem, quando foi gerado, não tinha o desejo de resolver o problema de alguém. É assim que as coisas, que os negócios surgem e é assim que a venda deve acontecer. Vendedor de verdade é aquele vendedor que se coloca no lugar do cliente e busca resolver um problema dele. Às vezes pode até ser que você não consiga vender naquele momento para o cliente porque o que você vende não seja a melhor solução para ele. Não resolva o problema, aquela necessidade do seu cliente. Tudo bem, mas o interesse genuíno em resolver o problema, isso está sempre presente. Você quer ver um exemplo? Imagina aí uma obra numa rua e aí o cara vê aqueles operários que estão o tempo todo ali trabalhando e bate ponto, faz um trabalho pesado, se cansa, precisa de alimentação e não tem uma barraquinha para lanchar. Aí o que o empreendedor faz? Pega o carrinho da barraquinha e vai lá e para na frente da obra 4 horas da tarde, seja lá o horário que encontrar, e ele passa a resolver um problema daqueles clientes, uma necessidade que eles têm, que é a necessidade de se alimentar, de comer o lanche, de renovar as energias. Esse é o pensamento de um empreendedor. E quando você vende, esse também precisa ser um pensamento que não pode estar ausente, tem que estar presente tanto no empreendedor quanto no vendedor. A segunda característica que é incomum entre um empreendedor e um vendedor é ação, atitude. Pô, como assim, Gabriel? Ação, atitude? O que é que isso quer dizer? O empreendedor e o vendedor precisa ter na sua mente o desejo de fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes não é a melhor atividade, não é a melhor tarefa que você faz. Muitas vezes não é prazeroso você fazer aquilo, mas precisa fazer o que precisa ser feito. O empreendedor é aquele que vai para a ação antes mesmo até de conseguir planejar aquilo. E por que não o vendedor? O vendedor precisa ter essa característica também. Então você que está me assistindo, pense bem, será que você, quando vai estar fazendo as suas vendas, você faz tudo o que você precisa fazer? A sua postura é uma postura de atitude, de ação o tempo todo, ou é o de procrastinar, ficar parado, planejar, deixar para amanhã? Se você quer gerar mais resultados de venda, se você quer ser um empreendedor e um vendedor de sucesso, você precisa ter uma atitude proativa, ter uma ação proativa, tanto no seu negócio quanto nas vendas. A terceira característica em comum entre um empreendedor e um vendedor é a liberdade. Não podia ser diferente. O empreendedor, ele não tem chefe. Ele é o seu próprio chefe. Ele tem uma liberdade de ação muito grande. Você precisa ter a maturidade, inclusive, para você selecionar quais são as atividades prioritárias que você vai fazer no seu negócio. E aí vendas tem que estar nessas atividades. E o vendedor? O vendedor, via de regra, ele vender é uma função que não tem uma supervisão muito próxima. Você tem uma liberdade de ação muito grande.
você tem uma necessidade de autogestão muito grande, tanto o vendedor quanto o empreendedor. Ninguém vai bater na sua porta e dizer: oi, Gabriel, acorda aí, você precisa vender hoje. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai bater na porta de um empreendedor dizendo: acorda aí, você precisa ir à luta e conquistar mais com o seu negócio. Ninguém faz isso. Essa é uma característica importante. Quando o vendedor assume para si esse chapéu, assume para si essa habilidade, essa função, essa ação de ter uma liberdade, uma autogestão, esse vendedor consegue ter mais sucesso. Ele consegue fazer ações de vendas com mais frequência, com consistência, e não tem para onde correr, pessoal. O resultado vem. Então essa é a terceira característica em comum entre um vendedor e um empreendedor que você que está aí me assistindo precisa assumir. Quando você é um empreendedor, não pode deixar de ter essas três características quando você também coloca o seu chapéu de vendedor. Dito isso, pessoal, eu quero passar para vocês aqui algumas dicas práticas para você ter uma rotina de vendas vencedora e vendedora também, obviamente. Você conseguir fazer com que o seu negócio ele se torne mais robusto nas vendas e você sempre esteja com o motor de vendas ali rolando no seu negócio. Isso aí vai te ajudar a evitar o que eu chamo de efeito montanha-russa. O que é efeito montanha-russa, Gabriel? Vamos supor que você hoje tem 4 ou 5 clientes que você está negociando. Então, imagina uma montanha-russa, você tá lá em cima. Pam, pam, pam. O seu cliente começa a te dar feedback, você começa a receber sim e não pela proposta. Daqui a uma semana, você fechou um contrato, outro teve recusado, fechou outro contrato. Quando você vê, você está lá embaixo. Ou seja, todas as vendas que você tinha, você já negociou, já fechou algumas, já perdeu outras e você não tem mais nenhuma venda para negociar. E aí você vira uma montanha-russa. O tempo todo você está lá com alguns contratos, depois você desce. Quando você chega lá no fundo do poço, você, eita, eu preciso ir atrás de cliente. Essas dicas práticas que eu vou ensinar para vocês vai ajudar a evitar o efeito montanha-russa. Bom, a primeira dica é: defenda seu tempo de venda. Isso é fato. Venda sempre tem que ser prioridade na sua agenda diária do seu negócio. Gabriel, diária para mim é muito difícil, eu ainda tenho muitas atividades, eu sou aquela eu presa que eu faço tudo. Tá, na pior das hipóteses, a cada 2 dias você precisa ter uma agenda defendida, você precisa ter um horário bloqueado para que você faça as ações de venda. Isso é fundamental, sempre tem que ser prioridade de venda, porque é o motor do seu negócio. Nunca esqueça disso. Se você parar de dedicar o tempo para o motor do seu negócio para. E se ele parar, você não vive. A segunda dica é: você sempre precisa prospectar novos clientes. Sempre precisa prospectar novos clientes. E sempre, quando eu digo, é sempre, pessoal. Toda semana você precisa ter uma rotina, dentro desse tempo que você vai defender de vendas, de prospecção. Gabriel, eu não consigo prospectar muita gente. Tá, prospecte o que você puder, mas nunca deixe de prospectar. E a prospecção ela pode ser presencial, ela pode ser por e-mail, ela pode ser por telefone, ela pode ser pedindo indicação, ela pode ser fazendo pós-venda, da forma como você puder fazer. Sempre faça prospecção. A terceira dica é acompanhamento, ou então follow-up. Muita gente já ouviu falar dessa expressão follow-up, mas você precisa sempre acompanhar os clientes atuais. Ou melhor, os clientes potenciais atuais. Aqueles clientes que você está negociando, que entraram em contato com você via WhatsApp, mas ainda não continuaram a conversa. Aquele cliente que te mandou um e-mail, aquele cliente que você mandou a proposta e não te respondeu ainda. Precisa fazer parte do tempo que você vai defender de vendas, fazer um acompanhamento das propostas que estão na rua. Lembre disso, é proibido deixar proposta na rua sem resposta. Vai atrás desses clientes, conversa e entende qual é a melhor forma de vocês ajudá-los. Sempre façam um acompanhamento. E a última dica que eu quero passar para vocês, para você ter uma rotina de vendas vencedora, é fazer pós-venda. A pessoa que criou pós-venda, com certeza ela não criou pós-venda por conta de um serviço de garantia, ela não criou pós-venda para poder ter uma qualidade no atendimento, nada disso. O pós-venda foi criado para vender mais. Philip Kotler já nos dizia, o pai do marketing já nos dizia, 7 vezes mais barato você vender para o mesmo cliente do que você vender para um novo cliente. Você precisa fazer pós-venda, principalmente se você é um negócio pequeno. Cada cliente que você tem individualmente, um a um, você precisa gerar uma experiência de compra interessante para ele. E para que essa experiência de compra seja mais poderosa, a melhor forma de fazer isso é o pós-venda. E a melhor forma de você melhorar o seu produto é o pós-venda. E a melhor forma de você prospectar novos clientes é o pós-venda. Porque cliente satisfeito indica. E indicação, pessoal, gravem isso. Pode anotar. Indicação não se espera, se pede. Você pode pedir ao seu cliente satisfeito uma indicação.
E para aquele cliente que está insatisfeito, uma sugestão de melhora no seu produto e quem sabe até conseguir reparar aquela insatisfação que esse cliente teve. Para finalizar, pessoal, eu quero fazer uma provocação para você. Você que é empreendedor, com certeza você já ouviu falar em plano de marketing, plano financeiro, plano de negócio e plano de um monte de coisa. Agora, eu quase nunca ouço alguém falar sobre plano de vendas. É muito difícil eu encontrar um negócio, eu encontrar uma pessoa, eu encontrar um empreendedor que tenha feito um plano de vendas. E o que é plano de vendas, Gabriel? Se você que está aí ainda não fez seu plano de vendas, faça algo simples. Pegue a jornada do seu cliente e entenda, poxa, quando meu cliente me procura, quanto tempo leva até o fechamento? Ele me faz uma pergunta, eu respondo, eu mando uma proposta, planifique isso. Torne isso um etapa a etapa, um passo a passo. Identifique quais são os pontos principais de cada uma dessas etapas. E aí, dentro desses pontos principais, comece a buscar os pontos de melhora para você melhorar a experiência desse cliente. Isso é fazer um plano de venda. Em outras palavras, você já deve ter ouvido falar em funil de vendas. Seria uma espécie de funil de vendas que você vai construir. Mas não precisa se preocupar com a estrutura de um funil. O que você precisa fazer é um plano de vendas. Identifique qual é a sua primeira etapa, qual é a segunda etapa, quando é que você manda o preço para o seu cliente e quando você fecha aquela venda. E quando você faz um pós-venda também. Essa é a melhor forma de você que está aí empreendendo e vendendo conseguir gerar resultados consistentes. Ah, e não esqueça, busque essa informação, use CRM. CRM é a melhor forma, porque a mente da gente não foi feita para guardar, foi feita para processar. O CRM é onde você guarda a sua mochila com as informações secretas do seu cliente. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje foi sobre isso. É como você ser um empreendedor e um vendedor ao mesmo tempo, equilibrar esses pratos, como você dedicar tempo ao motor do seu negócio, que é as vendas, parar de negligenciar e umas dicas práticas para que você possa hoje mesmo colocar isso em ação. Beleza? Obrigado, um abraço!